Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a primeira experiência comunista da história, conhecido como a Comuna de Paris, e quais que foram as suas influências ou qual foi o contexto no qual ela aconteceu. Então, vamos lá. Só lembrando que nós estamos estudando as ideologias do século XIX, que são liberalismo político, nacionalismo e novas doutrinas sociais, que são a forma como as pessoas interpretam a organização do mundo político, econômica e social. E nesse vídeo aqui a gente vai ver como que as novas doutrinas sociais foram colocadas em prática, ou pela primeira experiência aqui, ela foi colocada em prática. A gente já viu a condição de vida dos trabalhadores, que o proletariado vivia numa condição muito ruim, trabalhando muito, ganhando pouco, com condições de vida insalubres nas fábricas, mulheres trabalhando e ganhando metade do salário de um homem, crianças trabalhando. E a forma como eles tentaram tirar as crianças, o proletariado da pobreza, não deu certo. Seja através dos luditas, dos sindicatos, do cartismo, da eleição de representantes, isso não tirou o pobre da pobreza. Por isso surgiram as novas doutrinas sociais ou novas filosofias sociais. Uma delas é o socialismo utópico, que pregava uma revolução sem sangue, uma revolução moral. Por causa disso, Karl Marx achava que isso aí não iria acontecer, que não tinha como isso acontecer, que isso era bonitinho demais, que isso era uma utopia. E ele, com o Friedrich Engels, eles vão criar o socialismo científico. Recebe o nome de científico porque é baseado num método, o método do materialismo histórico. E de acordo com Karl Marx, quando o proletariado descobrisse que eles juntos são mais fortes, desenvolvesse consciência de classe, ele iria conseguir assumir o poder, acabar com a propriedade privada, assumir os meios de produção que seriam então distribuídos igualmente, a riqueza seria distribuída igualmente, e você entraria numa sociedade socialista, onde é que as riquezas seriam distribuídas entre as classes sociais, até você entrar numa sociedade sem propriedade privada e sem classe social, que seria o comunismo. O Bakunin discordava disso, ele achava que os pobres tinham que sim assumir o poder, mas acabar com o poder. Por isso que uma sociedade anárquica é uma sociedade onde é que os pobres assumiriam o poder e acabariam com todos os tipos de poder. Estado, igreja, família, escola, que tudo isso para o Bakunin era uma forma de exercício do poder burguês sobre o proletariado. E a igreja, preocupada com isso, vai publicar uma encíclica papal, o Papa Leão III, 13º, vai publicar uma encíclica papal, onde é que ele vai defender que a igreja tem que cuidar dos pobres. A encíclica papal é chamada de Rerum Novarum. Agora, como é que isso vai ser colocado em prática pela primeira vez? Ou como é que isso vai se materializar? A primeira experiência comunista que nós temos é chamada de Comuna de Paris, que acontece em 1871. Então, o que aconteceu em Paris? O que aconteceu foi o seguinte: a França estava numa guerra contra a Prússia, as guerras que a gente viu lá na unificação da Alemanha, liderada pelo Otto von Bismarck, unificação a ferro e sangue, a Prússia invadindo a Alsácia-Lorena numa guerra contra os franceses, e a França estava nessa guerra contra a Prússia nesse processo de unificação. E durante esse contexto, nesse contexto aqui, foram eleitos muitos deputados para a Assembleia Francesa que eram a favor da rendição dos franceses para os alemães, de ceder essas terras para os alemães, o que preocupava os trabalhadores em Paris. E a cidade de Paris mesmo, ela estava passando por uma crise em consequência dessa guerra franco-prussiana. A população estava passando fome, você tinha instabilidade, você tinha pobres sendo mandados para o conflito e eles morrendo lá. E a cidade de Paris, ela estava numa instabilidade muito grande por causa da guerra e por causa de como que um grupo dentro da França estava vendo o que deveria acontecer dessa guerra. E nesse contexto de crise, os grupos mais organizados que poderiam fazer frente a essa capitulação francesa eram as comunas do proletariado, ou seja, os trabalhadores, o proletariado, para lutar por condições melhores, eles já estavam se organizando em grupos, em comunas, e essas comunas tinham uma organização política, econômica, social mais desenvolvida do que outros grupos que tinham lá na cidade. E frente ao avanço dos prussianos e frente a essa ideia de capitulação dos franceses e frente a essa crise que estava acontecendo dentro da França, essas comunas, esses grupos de trabalhadores, eles vão assumir o poder da cidade de Paris e vão impedir que a cidade de Paris fosse entregue a esse grupo que queria a capitulação dos franceses.
E esse grupo, assumindo o poder dentro da cidade de Paris, né, ele é considerado a primeira experiência comunista da história, porque nos 72 dias que essa comuna vai assumir a cidade de Paris, eles vão tentar governar baseado nos princípios do socialismo científico ou nessa questão de ditadura do proletariado, que são os pobres assumindo o poder dentro da cidade de Paris. Por isso que a Comuna de Paris é considerada a primeira experiência socialista que a gente tem na história. O próprio Karl Marx considerava ela o primeiro exemplo de ditadura do proletariado. Tipo, olhem para isso, dá certo, né? Olhem lá para a Comuna de Paris, funcionou, né? Depois de 72 dias, a Comuna de Paris acaba sendo derrotada e essa experiência comunista deixa de existir, mas você tem esse curto período de tempo onde é que o proletariado vai exercer o poder na cidade de Paris, que é a Comuna de Paris. Beleza, pessoal? Com isso a gente termina as ideologias do século XIX. Um abraço.